Olá, você empreendedora, líder e gestor de empresas de contabilidade e você mesmo aí que é futuro empreendedor. Está pensando em entrar nesse mundo da contabilidade, que é um mundo bastante promissor. Hoje no nosso programa temos aqui Sucena, o Jorge e a Ludmila para conversarmos sobre engajamento de pessoas, de profissionais nos escritórios, nas empresas de serviços de contabilidade. Eu vou pedir à Sucena que comece a se apresentar para o pessoal e eles conhecerem um pouquinho de quem é a Sucena. Muito obrigado, viu, Sucena, por ter aceito esse convite nosso. Olá, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa para a gente falar um pouco sobre contabilidade, sobre empreendedorismo, sobre pessoas. Eu sou Sucena Hummel, sou contadora, empresária. Atualmente estou como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Jorge Pessoa, por favor, se apresente aí para a turma. Muito bem, meu nome é Jorge Pessoa, sou da Persson Consultoria, sou contador, auditor e pai de um filho chamado Natan. Estou aqui na região do ABC, aqui em São Paulo. Nós temos aqui na Persson 22 anos e eu, como auditor, atuei por 15 anos. Mas desde a adolescência eu já tinha, assim, eu fui contaminado, né? Acho que algum vírus me pegou desde aquela época, que eu sempre pensei em fazer alguma coisa por conta própria, uma veia empreendedora. Então, quando fui buscar a profissão que eu tenho hoje, foi no intuito de fazer alguma coisa em empreendedorismo. Odonto, mas não era minha praia, e eu fui para a contabilidade e graças a Deus estou nessa balada aí já há muitos e muitos anos e bem feliz. Olá, Ludmila, tudo bem? Conte pra gente quem é Ludmila. Olá, eu sou a Ludmila, eu trabalho aqui na Solids, eu sou líder de operações da Solids e eu trabalho nesse mercado de RH há 10 anos. De alguma forma atendendo aí, sendo o braço direito, pensando na melhor tecnologia, atendimento, comunicação para o RH. Atualmente faço parte aqui da equipe da Mônica e espero poder muito compartilhar pontos de engajamento com vocês aqui hoje. Muito bom. Para você que nos assiste aqui, eu tenho uma satisfação enorme em receber tanto a Ludmila, quanto a Sucena, quanto o Jorge. Eu admiro muito o trabalho desses dois profissionais da contabilidade aqui. O Jorge eu tenho acompanhado há algum tempo. Ele é um empreendedor extremamente inovador. A Sucena também é uma líder lá na região de Goiás e ela tem conduzido processos de mudança, inclusive no modelo mental dos profissionais, dos empreendedores da contabilidade lá, e por isso que eu tenho uma imensa satisfação em conduzir esse programa. A gente sempre começa conversando, dando oportunidade para as pessoas de explicarem como que foi o início da atividade empresarial deles, porque eu tenho certeza que você se interessará por isso e eu tenho certeza que a experiência deles pode te ensinar, pode te encurtar caminhos, pode fazer com que você evite alguns percalços que acontecem em qualquer atividade empreendedora. Então vamos começar aí. Jorge, por favor, conta para a turma como é que surgiu a Persson, a sua empresa. Por que que você começou uma empresa de serviços de contabilidade? Como abordei anteriormente, tudo parte daquele sonho de você empreender em alguma coisa, né? Mas não sabia exatamente o que é. Quando nós somos jovens, adolescência e pós-adolescência. Então foi a partir daí que isso aí sempre ficou na minha cabeça. Eu tive oportunidades que foram confluindo para que eu conseguisse chegar nessa situação de hoje, que foram encontrar pessoas no meu caminho que foram muito importantes nesse sentido. Eu acabei trabalhando em empresas e com pessoas que realmente eu considero como mentores. Naquela época não existia muito essa terminologia, mas hoje eu considero como sendo como verdadeiros conselheiros. Eu acho que
quando você encontra essas pessoas e você se permite a absorver aquilo, para mim foi muito importante, né? Uma questão de mentalidade. Eu acabei depois trabalhando com auditoria, né? Empresa de auditoria independente por quase 15 anos, e é uma baita de uma escola, aquele modelo de Big Four, né? Que são um modelo que vem na McKinsey, você tem a oportunidade de entrar como um trainee, você pode até chegar nas posições mais altas. E só que eu vi que não era aquilo ainda, e aquilo acabou sendo um trampolim, um patamar de abertura da minha cabeça, no sentido de conhecer pessoas e conhecer empresas durante todo esse tempo, que acabaram desenhando para mim essa oportunidade de abrir um escritório. E foi isso que eu fiz antes da virada do século, em 99, com 30 e poucos anos. E a partir daí começou a Persson, né? Começou em São Paulo, hoje a gente está no ABC, estamos em Jundiaí também. E agora, recentemente, né, tem um mês aí, praticamente, que a gente está em BH também. Estamos aí perto de vocês também. Então, em resumo, é essa história. Então, Sucena, e você? Como que foi o início da sua atividade empreendedora? Por que vocês tomaram a decisão de criar uma empresa de contabilidade? A minha vida na contabilidade, a minha vida como empreendedora começou em torno de 16, 17 anos, quando eu, formando em Direito, precisava de um estágio, né, para concluir o curso, e eu fui fazer um estágio na área de Direito no Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, no Sescom Goiás. E aí, chegando no Sescom, eu conheci vários contadores, conheci um pouco da profissão contábil, e ali, no começo do trabalho do direito, eu vi a necessidade de fazer ciências contábeis para poder conversar melhor e entender a vida do profissional da contabilidade. E aí eu fiz contabilidade, me formei e optei por ser a minha primeira profissão, a contabilidade. E vi a possibilidade de ser empreendedora e de gerar negócios e de ter essa vida na contabilidade. Inclusive, eu até brinco que a contabilidade, tudo que eu tenho veio da contabilidade, tudo que eu consegui veio da contabilidade, inclusive a minha família, né? Meu marido também foi a contabilidade que me deu. E aí a contabilidade foi abrindo portas, a gente viu a necessidade de montar uma empresa, de trabalhar na área. Eu não atuo somente com ofertas de produtos de serviços de contabilidade, mas também com certificação digital, que eu entendo que é uma área afim que lida diretamente com o contador. Então, foi assim que a gente começou, que eu comecei nessa vida de empreendedora, de contabilidade, trabalhando com certificado digital, trabalhando com pessoas. E aí, ao longo, eu fui ser gestora do sindicato, e aí a gente foi com um trabalho afim e com várias atividades. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Conta um segredo para a gente. Qual que é o tamanho das empresas de vocês? Quantos colaboradores vocês têm? Qual que é, mais ou menos, em ordem de grandeza, aí, o volume de clientes? E mais ainda, o que é que vocês têm feito hoje para tornar as empresas de vocês diferentes, levando mais valor para os clientes, enfim, trazendo esse caráter de inovação para os serviços que eu sei que vocês dois fazem muito bem. Conta para a gente, por favor, Sucena. Então, na área que eu empreendo, que tem todas as atividades afins com a contabilidade, a gente tem em torno de 23 colaboradores direto, fora a prestação de serviço terceirizada, em torno de clientes fixos, mês varia em torno de 80, e na prestação de serviço, aí a gente vai para 500, 600 clientes mês, na média anual. Sensacional. Jorge, e você, Jorge? Como é que a Persson se situa aí nesse mercado?
A Perso, ela, apesar da minha origem ter uma origem de consultoria e auditoria, desde o início eu quis dissociar isso e focar, né? Então, focar no que a gente chama de BPO, realmente é terceirização da parte de serviço contábil, parte contábil, fiscal, trabalhista. E nos últimos anos nós começamos a fazer a parte do financeiro das empresas, né? Então, BPO financeiro. Que eu acho que é uma tendência, porque internacionalmente, pelo que eu já vi, né, tanto Europa como Estados Unidos, essa parte das finanças também, a parte de tesouraria, abrange também a parte de outsourcing, né? Hoje nós estamos, e no Brasil não tem essa cultura ainda, mas eu acho que é uma tendência, então eu acho que tem que apostar nela, né? É aquela tal história, né? Voltando, né, pela burocracia que nós temos no nosso ramo, no nosso setor, o contador hoje ele trabalha muito para o fisco, mais para o fisco que para a própria empresa. Então, a maneira de você agregar outras coisas e agregar valor para ele, e ele sentir que isso existe, foi uma das coisas que nós fizemos há uns anos atrás. Hoje nós temos aproximadamente uns 500 clientes fixos, recorrentes. Nós temos praticamente quase 60 colaboradores espalhados entre aqui em São Paulo, Jundiaí e aí em Belo Horizonte. Que mais? Quando nós começamos com essa questão do BPO financeiro que nós chamamos, que é a terceirização do serviço de tesouraria e um pouco de controladoria, foi porque nós queríamos atender uma necessidade aqui nossa interna, que eu vejo quando as conversas com todos os contadores e todos os fóruns que eu vejo há muitos anos, que é um calcanhar de Aquiles, que é sempre essa estruturação da informação que vem do cliente para o contador, né? E principalmente das empresas pequenas e médias, a informação é muito desestruturada. Foi nesse sentido que a gente pensou como resolver isso, não só reclamar, não só, poxa, cliente, nós, sempre aquela questão de quem é responsável. E nós aqui pensando, para você receber, você tem que dar. Então, daí que nós fomos atrás de outras formas e ajudar o cliente já na origem, né? Foi esse pensamento mais nesse sentido, de ajudar o cliente na origem. E aí nós aprendemos a fazer a implantação de sistemas financeiros. Nós escolhemos um parceiro que está até hoje com a gente, tivemos a sorte de escolher um parceiro com super potencial, que nós temos mais de 200 clientes com ele, que é um sistema financeiro, que é Omni. E a partir daí nós começamos a conhecer muito o cliente, conhecer o negócio do cliente. Foi uma experiência muito boa. A gente acabou vendo mais a realidade do cliente, não daquela forma distante, né? Então, a partir daí surgiu a oportunidade de fazer o BPO financeiro pela própria solicitação dos clientes, né? Então achei que foi uma estratégia, foi muito boa e estamos recrescendo. Hoje nós estamos com quase 90 empresas em BPO financeiro. Sensacional. Então, muitos de vocês que nos assistem aqui agora devem conhecer aquele conceito do lifetime value, né? O valor do tempo de vida do cliente. Ou seja, quanto mais tempo o cliente fica aí com contrato ativo na sua empresa de serviços de contabilidade, maior é o valor que ele entrega para a sua empresa. Agora, se a gente for analisar um escritório de contabilidade, a produção dele, o valor que ele produz, se dá através de profissionais qualificados, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista comportamental. E, porém, o custo maior de qualquer empresa de serviços, e não é diferente na contabilidade, também é decorrente da alocação de profissionais. Então, por que não? Você já parou para pensar em calcular o lifetime value do colaborador? Quanto mais tempo a pessoa, o profissional, fica no seu escritório, maior é o valor que ele gera para a sua empresa também. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje sobre um assunto que é extremamente importante, que é o engajamento das pessoas no seu escritório. Ludmila, você que tem tanta experiência neste assunto,
né, o engajamento, a participação de pessoas. Conta para a gente, esse tipo de matéria, esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto, é só para a grande empresa? Vale para as pequenas? Como que a gente pode desmistificar esse tema? Como é que a gente pode conceituar as questões básicas nesse assunto? Legal, Roberto. Pessoal, o tema engajamento ele é extremamente importante, e não só para as grandes empresas. Muitas vezes a gente fica pensando, né, que engajamento é para minha grande empresa, eu preciso fazer uma grande movimentação, eu preciso fazer um bom plano de comunicação. Não necessariamente. Engajamentos, ele impacta diretamente não só na cultura da sua empresa, em trabalhar a retenção de um colaborador, porque sabemos que rotatividade é muito caro, não é verdade? E para as empresas pequenas, isso pode trazer um rombo no fluxo de caixa. Mas o engajamento, quando nós entendemos como trabalhar ali os pontos que vão atrair os colaboradores para serem mais produtivos, estarem dentro de uma cultura, acreditarem na visão, na missão do negócio. Quanto mais você trabalhar todos esses pontos, mais engajamento você vai ter na sua empresa. Isso pode começar desde o pequenininho mesmo. Se eu posso fazer algumas ações que não custam nada, porque eu não preciso, às vezes, investir um alto retorno, né, um alto orçamento, eu consigo fazer um trabalho de comunicação, eu consigo fazer um trabalho de gestão de pessoas, pensando em liderança. Será que se o meu líder conseguir passar ali para o meu colaborador a missão correta, a forma como ele tem que trabalhar, o que se espera dele, alinhar também, acabar com essa questão do microgerenciamento, né? Porque o microgerenciamento ele traz o afastamento dos colaboradores, trabalhar realmente a felicidade do colaborador dentro da empresa, porque com isso ele vai vestir a camisa da sua empresa. Então, tem vários pequenos elementos que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia que cabe dentro do pequeno negócio também. Muito bom. Sucena, você que é uma líder regional aí, que tem contato diário, né, com vários empreendedores da contabilidade, não só no estado de Goiás, mas também do Brasil inteiro. Esse tema, né, é um tema relevante, é um tema pertinente. Como é que você percebe nas empresas, nos empresários e empresárias da contabilidade, o desafio de contratar, de manter, de desenvolver profissionais? Isso é realmente algo importante no momento? Super importante, ainda mais na contabilidade. A gente acaba tendo relacionamento com todos os empresários aí do Brasil, conversando, vendo as dificuldades, vendo os cases de sucesso, e a questão dessa relação de empregado está sendo muito discutida, porque falta mão de obra qualificada. Os empresários têm uma grande dificuldade de como reter esses talentos dentro das suas empresas. Antes a gente via uma perspectiva de trabalho na área do RH com as empresas de grande porte. Hoje não, hoje as empresas de pequena e média estão vendo essa necessidade, até para não perder seus colaboradores, né, para outras empresas. Então eu acho que a questão, eu até vi o Jorge falando do BPO, ainda aqui em Goiás não é um serviço ainda tão ofertado. E as posições acabam mudando um pouco de região para região. Mas quando se fala de colaborador de empresa, eu acho que já é uma questão nacional, envolvendo todas as empresas de contabilidade. A preocupação de engajamento, de retenção de talentos, de como colocar aquele colaborador envolvido na política da empresa. Então, acho que hoje é um tema assim, de grande importância que envolve todos os tipos de empresa, da pequena, média e da grande empresa. Sensacional. Jorge, eu tenho te acompanhado aí, eu tenho visto o seu trabalho, na realidade, de bastante tempo. Eu sei que você também dedica muito esforço, muito recurso, inclusive financeiro, a esse tema. O que é que você tem feito que surtiu resultado e que você pode contribuir, pode compartilhar conosco aí? Eu posso dizer que os principais líderes da empresa, né, o presidente da empresa, não importa o tamanho da empresa, tem um papel muito importante sobre isso, porque essa
esse pensamento e pensar pessoas, não dá para só contar com pessoas que você contrata para poder fazer esse trabalho, tem que vir de cima. Você já tem que viver isso, sentir isso, né? Para que isso, ao longo do tempo, vai se formando uma cultura, né? Uma cultura de engajamento. Acho que desde o início da Persson, né? Desde de Gênesis, né? Quando nós começamos, eu já tenho algumas coisas, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi contratar uma empresa, uma agência de RH para me ajudar, desde quando nós tínhamos 2, 3 pessoas e como fazer algumas coisas, né? Desde avaliação de desempenho, pesquisa de clima, treinamentos de capacitação pessoal, etc. Então, foram muitos anos fazendo várias coisas, né? Então, isso, em paralelo, eu também acabei tentando me capacitar por essa área, porque por mais que nós sejamos contadores ou empresários ou de qualquer outro setor, né? Como eu falei anteriormente, a tecnologia para você melhorar o processo seja importante, mas antes de tudo são as pessoas, né? Primeiro você tem que estar com as pessoas, você formar uma equipe, você conseguir ter algumas pilastras de sustentação nesse sentido, para você conseguir fazer as coisas, né? As mudanças, né? Nesses 22 anos foram muitas mudanças, muitos redesenhos e readaptações, né? De todo tipo. Eu acho que acabei tendo muitas experiências positivas e negativas. E eu entendo isso, desse processo todo, como um baita de um aprendizado. Mas, dentro do meu DNA, esse pensamento em como lidar com pessoas, como pensar em todo esse conjunto fez parte. Então, tem um monte de coisas que, nós nos preocupamos já desde muito tempo. A pesquisa de clima, acho que desde sempre, avaliação de desempenho, eu faço uma integração de novos colaboradores, eu costumo ter uma turma por ano ou 2 turmas por ano, estilo as grandes, para você já fazer aquele treinamento, aquela integração, aquela imersão, né? Porque você precisa falar da empresa, né? Na verdade, nós temos que conquistar também, não é só nós que escolhemos mais as pessoas também têm que escolher a gente, e nós desde o começo, desde o recrutamento, nós já temos que tentar acertar o máximo possível. Quando se fala em reter talentos, a gente não fala nem mais em reter talentos, reter pessoas, porque aquela formação da cultura que se faz a médio e longo prazo tem um baita no valor, né? E quando nós começamos um dia aí, foi através de uma fusão, e eu já tinha passado por uma outra também em 2010, 2011, que acabou não dando certo, então foi uma experiência que eu tive em termos de cultura, né, uma preocupação gigante que você tem que ter, por mais que você faça os negócios lá no plano estratégico lá em cima, mas você vai ter que pensar o negócio ser o menos doloroso possível, né? Então toda mudança para o ser humano, mudança forte, ela é um pouco traumática, não é todo mundo que tem uma abertura assim para o novo tão fácil. É uma construção. Já tem estudos aí, vocês devem saber até mais que eu, que nós realmente temos essas mudanças. Acontece que elas estão sendo mais rápidas do que antes. Antigamente os passos eram muito mais lentos, hoje são muito mais rápidos. Então, você tem que preparar a equipe para que ela não esse estresse todo que existe, para conseguir fazer as mudanças. E quanto maior, mais difícil fazer a mudança. E quanto menor, eu acho que é até mais fácil. Quanto maior, vai ficando um pouco mais difícil, né? Vai ficando um pouquinho mais pesado. Mas existem formas de fazer isso. Muito bem. Ludmila, o que todo mundo quer saber agora é como começar? Quais são os primeiros passos? Quais são as técnicas que uma pequena empresa pode utilizar para começar esse processo de engajamento de colaboradores
junto ao seu propósito, aos seus processos? Enfim, o que você pode dizer para a gente sobre esse assunto? Vamos lá, como o próprio Jorge falou, escolher a pessoa certa para estar dentro da sua empresa diz muito, né, sobre acertar nisso. Entender sobre o comportamento daquela pessoa, vender muito bem a vaga, já diz o quanto ela vai engajar ou não com aquele desafio. E esse é o primeiro passo, você precisa ter muito bem, alinhado as expectativas do que você espera do colaborador, do que é a sua cultura para aquele colaborador, de como realmente ele pode engajar com a sua empresa. Então você pode desenhar um plano de comunicação. Será que mandar e-mails para o colaborador de tempos em tempos ajuda? O Jorge também citou um pouquinho sobre a pesquisa de clima. Hoje em dia, cada vez mais o colaborador quer ser ouvido. E ser ouvido faz ele se sentir parte daquilo, né? Daquela cultura, daquele negócio, sentindo que ele está intraempreendendo. Então, não só a pesquisa de clima, que geralmente tem o espaçamento ali de 6 meses, hoje já é muito comum soltar pesquisas pulso, né, que é muito comum, ou seja, tem gente soltando pesquisas semanais, rodando INPS, que é você saber a opinião do seu colaborador sobre, a sua cultura, a sua empresa, o seu negócio. Então, cada vez mais que o seu negócio escuta o seu colaborador, ele vai se sentir mais parte daquilo. E é muito importante também desenhar e deixar muito bem claro quais são realmente o propósito do seu produto, do seu negócio, porque as pessoas já engajam muito mais do que os salários físicos também com os salários emocionais. Por que o seu negócio está mudando o mundo ou não, ou o que realmente está impactando em relação àquele ecossistema, porque o engajamento do colaborador, ele ajuda a gente a fazer divulgação da nossa marca, ele ajuda a gente a fazer uma nova penetração no ecossistema, ele ajuda a gente a atrair o talento certo. Então, todos esses pontinhos, quando a gente trabalha engajamento, a gente tem essa vantagem para dentro do nosso negócio. Excelentes conselhos aí, excelentes sugestões. E agora, caminhando já para as perguntas finais, né, para os nossos participantes aqui, para os nossos convidados, né, Sucena, o que você poderia dizer para quem está começando um negócio na contabilidade, ou mesmo para aquele empresária que já está há algum tempo, mas tem ainda muita dificuldade no que diz respeito ao engajamento de pessoas na sua empresa, no seu escritório? O que você poderia sugerir para eles, Sucena? Aproveitando, quero parabenizar aí as palavras do Jorge. Fiz várias anotações, da Ludmila também. O Jorge falou uma coisa muito positiva, que hoje o colaborador ele tem a possibilidade de escolher onde ele vai trabalhar. Então, o mundo mudou. Antigamente, às vezes, a pessoa, devido à dificuldade, ela ia trabalhar naquela empresa e, às vezes, nem gostava do que estava fazendo. Então, hoje, para o empresário, para ele começar, eu penso que ele precisa, primeiro, ter o propósito, ter o foco, saber qual é a missão que ele tem. De tudo isso, ele monta uma estratégia para começar o seu negócio, pensando sempre em pessoas. Eu, às vezes, fico assustada quando a gente começa a conversar e a pessoa fala assim, eu vou empreender nessa área, mas eu não preciso pensar em pessoas. O meu modelo de negócio, eu não tenho que ter aproximação com pessoas, sendo que não é só a pessoa interna, não é só aquele seu colaborador. Também você tem que ter um engajamento voltado para a questão da sua marca, da questão do seu produto. Então, assim, é um ciclo. Então, o conselho que eu posso ofertar é fazer uma análise se realmente o seu negócio, o que você pensa em empreender, você tem meta, foco, é aquilo que você gosta, e mesclar, fazer a sua estratégia e sempre buscar profissionais que possam te orientar. Como o Jorge falou, uma das primeiras coisas que ele implantou na empresa dele foi a questão do RH. Então, assim, você buscar um RH para você fazer a contratação, para você passar por o seu profissional, o seu colaborador já passar por uma triagem, para ver se ele encaixa dentro do seu perfil de negócio, se ele vai entender, contratar pessoas que possam te dar consultoria, assessoria em diversas áreas, porque a contabilidade, eu falo assim, é muito grande. E a gente, além de cuidar
Eu vejo assim, o contador ele cuida da empresa dos seus clientes e às vezes esquece um pouco de olhar para a sua empresa, esquece um pouco de olhar do que está acontecendo internamente. E a pandemia fez um pouco, reverteu isso. A maioria dos empresários contábeis começaram a olhar para si, para ver custo, talento, marca, o que eu posso melhorar, o que eu posso agregar. Ela parece que deu um choque nesse sentido. Então, assim, se você quer empreender, o primeiro passo é você definir o que você quer, metas, propósito, e fazer com paixão, fazer com determinação, não só visando primeiramente lucro. Muito bem, Sucena. Sucena deve se lembrar também daquela pesquisa da Universidade de Oxford, que foi publicada há questão de, acho que 5, 6 anos, né, que falava que a atividade contábil ia acabar porque ia ser toda automatizada, né? O que a gente vê hoje é exatamente o contrário. Quanto mais tecnologia, mais demanda por profissionais qualificados, seja em habilidades comportamentais ou habilidades técnicas, a gente precisa, né? Então, como todos vocês dois colocaram aí, há uma escassez de profissionais e a gente precisa capacitá-los, ajudá-los nessa capacitação, tanto técnica quanto comportamental, na medida do possível. Jorge Pessoa, e você? Quais dicas, quais conselhos você dá para quem está começando agora e mesmo para aquele empresário aquela empresária que já tem ali seu escritório há algum tempo, mas que está parado, está com medo desse desafio que é lidar com pessoas. O que você tem a dizer para eles? Eu acho que, número 1, ele acreditar no sonho que ele tem. Eu acho que pode ser que ele tenha receio, não sabe como fazer, mas ele acreditar naquilo. E se realmente ele quer empreender, ele quer crescer, sozinho ele não vai conseguir crescer. A nossa profissão, né, de contadores são profissionais liberais, assim como advogados, né, como Sucena, como médico. Então, o nosso colaborador, as pessoas que trabalham conosco, eles um dia... eles também podem caminhar independente, eles também podem ter o negócio dele. Mas como que você faz para que ele acredite que a união faz a força, né? Sozinhos somos mais fortes, né? A união faz a força, não sozinho, né? Eu acredito que, como tendência, essa barreira de entrada, né, pela complexidade que existe, até que nós estamos falando do receio de tecnologia, etc., trabalhar justamente essa questão de, eu acho que as pessoas querem pertencer a alguma coisa, né? Tem aquela necessidade de pertencer a algo, né? E é uma questão do ser humano, né? E muitos, assim, pertencer a alguma coisa que dê orgulho, que se sinta realizado. Então é nisso que eu acho que tem que se pensar. Você criar um ambiente desse que estar ali é bom, é gostoso, é motivador, você tem oportunidades, não existe a mediocridade, um ambiente que você seja inspirador, de criatividade para as coisas, um ambiente leve, né? E na nossa área é muito mais difícil isso, por quê? Porque são trabalhos, né? O trabalho do contador são trabalhos de risco, que são invisíveis aos olhos até de um empresário de outras áreas, né? A gente lida muito com impostos, muito com coisas tributárias, burocráticas, que a empresa nos contrata para trabalhar para o fisco, né? Então, e nós temos que dourar essa pílula, e não é fácil dourar essa pílula. Então, é um conjunto de coisas, né? Mesmo que você seja pequenininho, né? Você começando com aquela semente, tendo a sua missão, visão, valores, por exemplo, nossos valores é um acrônimo, né? É o CREA, né?
Então, a gente tentou colocar uma coisa que seja fácil, né, das pessoas tangibilizar. E quando nós fazemos a nossa integração, que dura 15 dias aqui na Persson, todo dia nós fazemos a última pergunta final. Os nossos valores, o que nós acreditamos, o nosso propósito, tudo que está relacionado conflui com o que você pensa como pessoa, né? Então, dali já nasce, já na entrada, se isso vai dar certo ou não vai dar certo, se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? E um dos nossos valores ali do CREA tem um R do relacionamento. Por mais que tenha tecnologia, o mundo caminhando cada vez com automatização, robotização, etc., poxa, mas a humanidade levou 5.000 anos para o ser humano ter relacionamento, se juntar, né? É muito difícil da gente dissociar disso. Por mais que tenha lá um demonstrativo que você mande para um cliente, que está tudo lá escrito, ele quer ouvir a sua palavra. Porque aquela confiança, ele tem que sentir isso, né? O número está ali, está escrito, né? Você pode pôr 2 números, mandar para ele, etc. Mas talvez ele nem leia, nem queira. Ele queira que você fale, né? Tem o lado psicológico também, não só com a equipe, mas com o cliente também, né? Porque como ele também participa do processo, como eu falei para vocês, então são pessoas com pessoas, com pessoas com pessoas, né? E nós aqui temos uma tradição, quase todo mês nós fazemos uma reunião geral com todos da empresa. Então a gente procura deixar uma comunicação mais direta, já falando diretamente com todos. E eu vi a Ludmila falando de microgerenciamento, e isso é uma coisa que me bateu aqui, que faz sentido, né? Cada vez mais você tem que estreitar essa comunicação para ficar cada vez mais clara, sem mudanças, sem ruídos, para a empresa inteira. Então a gente procura ter vários fóruns nesse sentido, de propósito, para a gente ter esse encontro. E o profissional do nosso ramo, quem procura área contábil desde quando é adolescente, são pessoas assim, não com um perfil tão expansivo, tão extrovertido, são um pouquinho mais introvertidos, mais analíticos, né? Focado, né? Então, nós já tentamos fazer um trabalho desse tipo de convivência, de relacionamento, porque vai ter que lidar com o cliente, nós já temos que pensar essa pessoa lá na frente, né, lidando com clientes, fazendo reuniões, já tem que começar ali, na hora que ele entra, tem que começar a ter essas exposições, começa já a falar em público, a gente cria várias situações aqui, e eu adoro isso, né? Eu adoro. A minha sócia, né, que hoje ela está aqui, que é a Adriana, ela entrou como estagiária, hoje ela é sócia, uma sócia plena. Eu tenho uma profissional de RH hoje exclusiva, mas o RH mesmo, né? Pensando em ela é coach, faz mentoring nas lideranças, faz trabalho de treinamentos, né? Todas as pesquisas, todas as coisas relacionadas. A minha sócia dela, ela é coach também, formada em coach, quer dizer, a gente já está pensando um bom tempo sobre isso, a gente vive sempre e quase todo dia falando sobre isso. Então você tem que viver isso. Eu acho que cada vez mais é isso. Não existe ninguém mais bobo, né? Mesmo as pessoas novas que estão ingressando, ninguém é bobo, né? Ninguém mais é bobo. Então a gente faz um trabalho também de o que nós fazemos, nós colocamos nas mídias sociais, para quem quiser conhecer a gente, ó, você, antes de entrar na Persson, você já entrou nas nossas mídias sociais, dá uma olhada lá. Entra no Instagram, vai no LinkedIn, porque a gente procura, nós somos isso, nós expomos, estamos nos expondo, né? Não é só para o mercado, é para as pessoas que estão aqui também. Então, se eu for falar em dica, já começar a fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Cultura de feedback é super importante, cultura de feedback. É muito difícil nossa cultura dos brasileiros dar feedback mais franco, né? E a gente está nessa aqui já há anos, né? Feedback formal, favorável, de melhoria. Estamos indo. Eu sou um fã dessa área, né? Show de bola, Jorge. O professor Simon Sinek é um dos autores que eu mais admiro hoje, né, no mundo. Ele tem uma frase que eu já falei para vocês várias vezes e não canso de repetir, que é o seguinte:
100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Óbvio, né? Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. É fundamental compreender isso. Por isso que eu vou deixar com a Ludmila a palavra final aqui para ela dar dicas para a gente de como começar, quais são os primeiros passos, o que a gente deve fazer para encarar essa jornada de engajamento aí dos colaboradores. Show de bola. Muito bom esse papo, hein, gente? Muito bom mesmo. Amei os comentários todos. Mas pensando em engajamento, então, a dica que eu deixo também é entender de comportamento. Mapeie o comportamento do seu colaborador, entenda quais são os pontos fortes, os pontos a desenvolver, as suas competências, qual é o estilo de comunicação daquela pessoa. Faça o raio-x do seu colaborador, para que assim você monte ações também de formas mais personalizadas, para engajar as pessoas pensando no perfil comportamental delas. Uma outra dica que eu deixo é pensando nas gerações. Quais são as gerações que estão dentro do seu negócio? Como essas gerações se comportam? O que são valores para essas gerações? Você consegue fazer um plano de benefício, comunicação, engajamento? Você consegue fazer e pensar de forma muito personalizada para as gerações? E quando a gente fala sobre isso, existem algumas pesquisas que falam que um colaborador ele demora até 2 anos para conseguir alcançar a produtividade ali daquele cargo, daquela cadeira. Quanto mais engajado ele tiver, e aí você falou sobre lifetime value, né, pensando na vida do colaborador dentro do negócio, se você conseguir, então, entender de gente, conseguir mapear o comportamento daquela pessoa, com certeza você vai aumentar o engajamento dela, com isso, consequentemente, ela aumenta a produtividade e o tempo de vida dentro da empresa. E isso faz a gente ter negócios cada vez mais saudáveis, não é verdade? Então, essa é a dica final que eu quero deixar. Sensacional, né, gente? E para você que acha ainda que você está perdendo colaboradores aí, eles estão saindo só por causa de salário, todo mundo já sabe que isso é um auto-engano, né? A gente tem muita coisa para fazer além dos benefícios tangíveis, como salário e outras questões atreladas a essas questões de benefícios como vale alimentação, saúde, etc, etc. O propósito, como disse a Sucena, o propósito, como disse o Jorge também, né, os valores, o feedback, tudo isso faz parte do processo de manutenção, desenvolvimento, enfim, compromisso do seu colaborador com a sua empresa. Por isso que, se eu fosse você, não perderia os próximos programas. Se esse foi bom, os próximos serão ainda melhores. Essa é apenas uma pequena amostra, um pequeno início dessa grande jornada que nós temos no mundo da contabilidade. Juntarmos a gestão de recursos humanos, o empreendedorismo com a sua profissão. Quero agradecer aqui a todos vocês, Jorge, Sucena, Ludmila. Foi muito bom conversar com vocês e espero que você também tenha aproveitado tanto quanto eu. Muito obrigado a você que também participou dessa. Obrigado, pessoal. Obrigada. Foi um prazer, obrigado.